Vladimir Putin está reformulando completamente a estratégia militar na guerra contra a Ucrânia, no momento em que Vladimir Zelensky reclama que os aliados ocidentais conscientemente não fornecem à Ucrânia mísseis suficientes para se defender dos ataques balísticos russos, para pressionar Kiev a fazer concessões visando o fim da guerra. O ditador russo Vladimir Putin nomeou o chefe de uma nova divisão para o uso de drones, semelhante às forças ucranianas de sistemas não tripulados. Além disso, ele fez mudanças entre vários outros comandantes, já que Moscou tenta revitalizar sua campanha enfraquecida na Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Coreia do Norte está transferindo para a Rússia dezenas de mísseis balísticos, juntamente com lançadores e especialistas. Dessa forma, a Rússia está se abastecendo de tudo. A Rússia está confiando cada vez mais nos mísseis balísticos da Coreia do Norte, explorando uma das maiores fraquezas da defesa antiaérea ucraniana, em particular, a falta daqueles mísseis interceptadores para os sistemas Patriot. Se o fornecimento da Coreia do Norte continuar aumentando, Moscou poderá realizar ataques em grande escala por muito mais tempo do que suas próprias capacidades de produção permitiriam, que são suficientes para pelo menos 100 mísseis balísticos por mês. Ao mesmo tempo, na Lituânia alertaram sobre a preparação de uma grande provocação militar russa na Europa. Paralelamente, o fornecimento de dados de inteligência pelos Estados Unidos à Ucrânia felizmente voltou aos altos níveis anteriores. Dessa forma, a equipe de Trump parou de limitar artificialmente o intercâmbio de informações, e essa notícia permite que a Ucrânia realize ataques massivos contra o setor energético e a logística da Rússia. Meu nome é Alexei Pet e vamos discutir todos esses temas juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Agora mesmo confira abaixo do vídeo se você já está inscrito neste canal do YouTube. Se já estiver inscrito, meu muito obrigado. Se está assistindo e ainda não se inscreveu, por favor, dedique 1 segundo do seu tempo. Isso é muito importante para nós. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos. Então serei muito grato por cada inscrição e cada curtida sua. Então, como vocês sabem, infelizmente as forças ucranianas não conseguiram derrubar nenhum míssil balístico russo na noite de 5 de agosto, durante mais um ataque massivo da Rússia contra a Ucrânia. E isso, infelizmente, já não é o primeiro caso desse tipo, porque os ataques anteriores também terminaram exatamente da mesma forma, sem nenhuma interceptação dos mísseis balísticos russos. Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, isso foi consequência de uma queda acentuada no fornecimento de sistemas antimísseis por parte dos parceiros, incluindo os Estados Unidos da América. Zelensky afirmou diretamente que os parceiros têm mísseis, mas não têm pressa em entregá-los, e ele suspeita que eles fazem isso de forma totalmente consciente, para simplesmente pressionar a Ucrânia a fazer concessões. Assim, os ucranianos não poderão se defender de mísseis balísticos, e com o tempo vão se cansar dos bombardeios e acabar fazendo algumas concessões. O problema agora é que a Ucrânia depende dos sistemas de defesa aérea Patriot dos Estados Unidos. Como seu único meio de derrubar mísseis balísticos russos, e até recentemente, muitos deles ainda eram interceptados. No entanto, os mísseis interceptadores desse sistema estão em falta, em parte devido ao grande número deles usados durante a guerra dos Estados Unidos com o Irã. Já os governos europeus estão relutantes em transferir mais de seus sistemas Patriot, por temerem que isso possa enfraquecer sua própria defesa. Eles acham que, ao enviarem para a Ucrânia, os Estados Unidos não vão repor os estoques. No início deste ano, a administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já pressionou vários países europeus a finalmente enviarem para Kiev seus mísseis europeus para os sistemas Patriot, mas alguns se recusaram, justamente por causa desse receio de que, se entregarem, eles mesmos vão ficar sem nada. E agora, até mesmo na equipe do presidente Zelensky dizem abertamente: não há interceptadores neste momento. E dificilmente conseguiremos encontrar uma quantidade significativa deles nos próximos meses. E o problema é que, mesmo que a Ucrânia recebesse uma certa quantidade desses mísseis interceptadores, ainda assim não seria suficiente, porque a Rússia tem muito mais mísseis balísticos. Segundo as últimas estimativas, a Rússia é capaz de produzir até 100 desses mísseis por mês.
A questão é que, segundo cálculos com dados das Forças Armadas da Ucrânia desde o início do ano, ou seja, se passou pouco mais de meio ano, a Rússia lançou contra a Ucrânia 650 mísseis balísticos. Isso é mais do que a empresa americana Lockheed Martin produziu de mísseis interceptadores, PAC-3, durante todo o ano passado. Ou seja, a indústria americana não consegue acompanhar nem as necessidades da Ucrânia. E não se esqueça, Donald Trump ainda tem uma guerra no Oriente Médio. Os americanos queimam esses mísseis às centenas, sem pensar. Mas o problema agora está se ampliando ainda mais. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a Coreia do Norte transferiu para a Rússia mais de uma centena de mísseis balísticos, assim como seus especialistas e lançadores de mísseis. A Direção Principal de Inteligência da Ucrânia informou que no oeste da Rússia começou o desdobramento de uma unidade de mísseis norte-coreana composta por cerca de 90 soldados norte-coreanos, equipada com 120 mísseis balísticos e 6 lançadores de mísseis. Além disso, a Coreia do Norte já havia enviado anteriormente para a Rússia um lote de 40 mísseis balísticos norte-coreanos, KN-23 e KN-24. E agora, o uso desses mísseis norte-coreanos pela Rússia dará à Coreia do Norte a oportunidade de realizar testes em campo e receber feedback para aprimorar esses mesmos mísseis. Ao mesmo tempo, a adição de mais mísseis norte-coreanos ao arsenal provavelmente permitirá que a Rússia intensifique ainda mais, em um futuro próximo, os ataques com mísseis balísticos contra a Ucrânia, sem recorrer ao uso de seus estoques críticos, mas também trará uma destruição ainda maior à Ucrânia. Por que isso? Porque os mísseis norte-coreanos, especificamente os mísseis balísticos KN-23 e KN-24, possuem uma carga útil maior, mas menor precisão. E, consequentemente, causarão destruição em maior escala e mais vítimas, especialmente entre a população civil. Ou seja, já está claro que o Kremlin está apostando especificamente em mísseis balísticos, pois eles continuam sendo um dos alvos mais difíceis para a defesa aérea ucraniana. Se a Rússia não conseguiu aumentar significativamente a produção dos seus próprios mísseis Iskander, então os fornecimentos adicionais de mísseis da Coreia do Norte permitem compensar totalmente esse déficit. Como resultado, cidades ucranianas, infraestrutura energética e outras, enfatizo, instalações civis, ficam sob ameaça. Ao mesmo tempo, o principal perigo não está em mais um lote de mísseis da Coreia do Norte, não. Ou seja, são 120 unidades, isso não é o maior perigo. E sim no fato de que a Rússia, na prática, está obtendo acesso às capacidades de produção da Coreia do Norte. E agora, existe um grande risco de que sim, drones ucranianos destruam fábricas militares na própria Rússia, destruam o complexo industrial de defesa da Rússia. Mas isso não muda que a Rússia pode transferir sua produção para a Coreia do Norte. E simplesmente vai intensificar a produção desses mísseis balísticos norte-coreanos lá e vai investir nisso. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin está realmente aprendendo com a Ucrânia e tirando lições dos erros. E recentemente, Putin nomeou o chefe de uma nova divisão para o uso de drones. E fez mudanças entre vários outros comandantes, já que Moscou tenta reviver sua campanha enfraquecida na Ucrânia. O Wall Street Journal escreve hoje que, neste verão, o ritmo do avanço do Kremlin desacelerou para o nível mais baixo dos últimos anos. Embora os blogueiros militares da Rússia critiquem as ações do exército russo, Vladimir Putin continua insistindo que a Rússia está avançando na linha de frente, apesar de vários contra-ataques bem-sucedidos da Ucrânia, expulsando as tropas russas de posições-chave. As tropas russas tiveram pequenos avanços na parte leste de Donbass, onde estão se aproximando gradualmente de cidades importantes, que ainda estão sob o controle das forças armadas da Ucrânia. São elas Slavyansk e Kramatorsk. E é nesse contexto que Vladimir Putin está trocando os comandantes. Inclusive, está copiando completamente as forças ucranianas de sistemas não tripulados.
Ou seja, eles também criaram essa unidade. E hoje apareceu um novo comandante lá. A Rússia claramente está atrás da Ucrânia no desenvolvimento de métodos eficazes de uso de tecnologias de drones. Além disso, Kiev recebe apoio financeiro e de engenheiros ocidentais, o que é óbvio. A Rússia está trabalhando para atrair mais operadores de drones, mas cada vez mais enfrenta dificuldades para manter o ritmo de desenvolvimento dos sistemas de drones. E por isso Putin começou a apostar justamente nesse ramo das Forças Armadas, na esperança de recuperar o tempo perdido. E nesse contexto, no Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, pediram aos russos selvagens que se preparassem para uma guerra longa, muito longa, já que no futuro próximo não será possível resolver a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso foi declarado publicamente pelo embaixador para missões especiais do Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, Rodion Miroshnik. Segundo ele, supostamente foi o Ocidente que apostou na continuação da guerra e, cito, uma rejeição total das formas de alcançar uma solução pacífica. Por isso, todas as tentativas de diálogo esbarram no desejo intransigente dos europeus de frustrar qualquer possibilidade de alcançar acordos. Quebrar essa tendência num futuro próximo dificilmente será possível. A Europa continuará financiando a Ucrânia. E, diz Miroshnik, da nossa parte deve haver uma prontidão para ações militares de longo prazo, mas com uma estratégia bem pensada. Então, como você entendeu? Segundo Miroshnik, na Rússia só reclamam que a Europa, você consegue imaginar, continua ajudando a Ucrânia, ou seja, a vítima dessa guerra. E isso, na opinião dos russos selvagens, é o motivo da continuação da guerra. No Ministério das Relações Exteriores da Federação Russa, declararam que, se todos abandonassem a Ucrânia, se os europeus tivessem recusado ajudar os ucranianos e ela não pudesse se defender, então, ouçam, os russos já teriam tomado completamente a Ucrânia há muito tempo e a guerra teria acabado. Mas assim, poxa, imaginem só, os europeus continuam apoiando a Ucrânia. E isso é só preciso entender a lógica de pensamento dos russos imundos. Isso é, na opinião deles, a principal razão para a continuação da guerra. Me dizem, imagina, a Ucrânia continua recebendo apoio. Como pode isso? Se não apoiassem, tudo já teria acabado há muito tempo. E aqui lembro que no mês passado esse anão careca Vladimir Putin deixou claro novamente que conta com a continuação da guerra. Em uma reunião com os deputados da Duma estatal, ele declarou que os gastos militares continuarão sendo uma das prioridades na preparação do orçamento federal até pelo menos 2029. Ao mesmo tempo, Vladimir Putin acusou quem? Claro, os países ocidentais de iniciarem a máquina russofóbica e garantiu que as autoridades russas estão prontas para dar uma resposta decisiva a qualquer passo hostil. Aqui faço um parêntese lírico, pois por algum motivo comecei a encontrar com mais frequência nas redes sociais vídeos em que reclamam porque começaram a recusar em massa vistos para a zona Schengen, ou seja, começaram a negar o acesso a russos e eles reclamam. Como assim? O que está acontecendo? Por que os russos não estão sendo deixados entrar na Europa? Eles simplesmente não colam os vistos nos passaportes russos deles. E, sabe, minha lógica deu uma travada com isso. Ou seja, esses russos selvagens afirmam que a Europa é europeia só até os calcanhares. Lá existe uma máquina russofóbica, como diz Vladimir Putin. Lá odeiam os russos. Europa é ruim. E por algum motivo, esses russos querem ir para a Europa. O que vocês perderam lá? Não colaram o visto para vocês e fizeram certo. Por que reclamam? E mais, onde fazem isso? Nas redes americanas. Vão para o Max de vocês. Lá podem chorar. Lá, quem sabe, o Vladimir Putin vai ver e talvez ajude de alguma forma. Desculpem por esse desvio. Enquanto isso, a inteligência militar da Lituânia declarou que possui informações de que Moscou está considerando a possibilidade de atacar alvos estratégicos nos países bálticos usando drones ucranianos. Para que ela possa negar envolvimento em um ataque ao território da OTAN, a seguir vou citar o ministro da Defesa da República, Roberto Sacaunas.
Temos informações de que a Rússia está considerando a possibilidade de realizar ataques cinéticos convencionais contra a infraestrutura crítica na região do Báltico. É bastante provável que a Rússia possa usar drones de fabricação ucraniana para esse fim. E lembro também que anteriormente vários funcionários russos afirmaram que os países bálticos supostamente já participam dos ataques da Ucrânia contra a infraestrutura russa, supostamente abrindo seus corredores aéreos para os drones. Na verdade, aqui a lógica desmorona completamente. Se a gente parar para pensar um pouco, todos esses funcionários afirmam que 3 países estão abrindo corredores aéreos para os drones ucranianos. São a Letônia, a Lituânia e a Estônia. A questão é, como os drones ucranianos chegariam a esses países? Pela lógica deles, provavelmente via Polônia, mas não citam o país em nenhum momento. Talvez pela Bielorrússia? Já que a Bielorrússia, então por que não reage de forma alguma? Ou, talvez, eles realmente estejam voando pela Rússia. Depois, por algum motivo, fazem um desvio pelos países bálticos e de lá seguem viagem. Bem, em geral, se você usar pelo menos um pouco de pensamento lógico, todo esse esquema desmorona. E o ministro da Defesa da Lituânia, Kaunas, observou que os russos podem montar um chamado drone ucraniano falso, a partir de fragmentos de outros drones ucranianos que conseguiram abater ou de que precisavam. O ministro chamou esse cenário de o mais realista entre os possíveis. E vou terminar esta edição com uma boa notícia, uma notícia positiva, e ela é a seguinte: a Suprema Corte da Suécia decidiu hoje transferir para a Ucrânia um navio de carga Kafa, que fazia parte da frota fantasma da Federação Russa, que foi detido em março na costa sul desse país. É importante entender que essa decisão histórica da Suprema Corte da Suécia de transferir o navio de carga para a Ucrânia é um precedente importante, que pode servir de exemplo para os demais países europeus. Um navio da Frota Sombria é uma embarcação totalmente ilegal, um ferro velho que navega nas águas europeias. Por isso, eles precisam ser parados, confiscados, os russos a bordo devem voltar para casa e o navio ser entregue à Ucrânia. Pelo menos, vendendo como sucata, dá para lucrar um pouco. Recentemente, o navio pode ter transportado grãos de áreas ocupadas da Ucrânia, ou seja, também carregava grãos roubados. As autoridades da Suécia detiveram o navio Kafa a pedido da promotoria ucraniana. Todos os processos judiciais, incluindo apelações, foram concluídos e o navio agora pertence oficialmente à Ucrânia. Como dizem, é pouca coisa, mas já é bom. Vou encerrar por aqui, deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura de patrocínio diretamente aqui na plataforma do YouTube ou nas plataformas Patreon e Buy Me a Coffee. Todos os links e dados de pagamento estão na descrição deste vídeo e eu ficarei grato por qualquer apoio seu. Inscreva-se no meu canal do Telegram, Pet News, o link está na descrição deste vídeo. Inscreva-se neste canal, deixe seu like e ative o sininho. Assim você receberá notificações sobre novos vídeos. Por hoje é só, cuidem-se, até mais.